Boa noite, pessoal! Apareci aqui, deixa eu fixar para vocês aqui um comentário com o tema da nossa live de hoje. Muito bem. Muito boa noite, pessoal, para vocês aí que estão entrando. Eu quero saber se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. Conseguem me ver e me ouvir? Tá legal, tá legal. Certinho. Gente, é o seguinte. Primeiro de tudo, muito obrigada por vocês estarem aqui de novo comigo novamente. Legal, Jéssica, obrigada. Legal, obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente nessa live no dia de hoje, tá certo? É um prazer imenso poder estar falando de amamentação com você, que para ir um pouquinho do seu dia para poder vir aqui colher um pouquinho de informações e trocar experiências e a gente poder levar tudo isso com um pouco mais de leveza e entender também, né, um pouquinho mais sobre todo esse processo dentro do aleitamento materno. Seguinte, na live passada, na quinta-feira passada, eu fiz uma live sobre os mitos da amamentação. E aí, então, o pessoal mesmo acabou sugerindo, né? Vocês que me seguem acabaram sugerindo eu trazer, então, para vocês uma próxima live as verdades sobre a amamentação. Então, por isso, hoje eu trago só verdades sobre o aleitamento materno, tá ok? Então, tem muito conteúdo para hoje, tem muita coisa boa para hoje, para rolar aqui hoje. E eu quero te falar também que daqui a pouquinho, às 7 da noite, entra um vídeo novo lá no canal no YouTube, tá certo? Um vídeo recheado de coisas boas, recheado de informações sobre dieta e amamentação, tá certo? É super minha praia. Eu, como nutricionista, acabo falando muito de dieta com as mães, por conta realmente de todas as dúvidas que a gente traz no pós-parto, né? E principalmente questão de peso e mitos e verdades também a respeito disso. Tem tudo lá naquele vídeo. Então, daqui a pouquinho ele tá subindo aí no YouTube. Vocês vão encontrar ele prontinho para vocês assistirem, viu? E também tem o nosso grupo no Telegram, onde lá eu coloco também bastante conteúdo sobre aleitamento materno e maternidade, te conduzindo aí a conseguir uma amamentação efetiva, a conseguir tudo isso assim com um pouco mais de leveza, tá certo? E aí a gente tem aqui, né, o nosso ponto de encontro aqui no Insta, o nosso cartão de ponto aqui, nosso ponto de encontro aqui no nosso Instagram, onde também eu coloco muito conteúdo sobre aleitamento materno e maternidade, tá ok? Então você que me acompanha, muito obrigada por estar aqui, uma excelente noite para vocês e vamos de conteúdo, né? Vamos de conteúdo porque com certeza tem bastante coisa. Eu quero pedir para vocês, se por um acaso vocês terem alguma dúvida, vocês podem estar me escrevendo aqui, tá certo? Que se eu não responder para você nessa live, ela gera conteúdo para uma próxima live, um próximo vídeo, enfim, a gente pode se comunicar dessa maneira, tá ok? Eu recebo muita coisa no direct, então também se você, né, não quer se expor aqui ou, enfim, muitas mães acabam me mandando lá no particular. Então se você tem essa dúvida ou essa sugestão de vídeo, você também pode me mandar lá no particular também, não tem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá, vamos de conteúdo. E hoje então eu trago só verdades sobre o aleitamento materno, tá ok? Então hoje nós vamos falar só de verdade. Eu não vou nem ficar falando se é mito ou se é verdade, porque é verdade. Tá ok? Vamos lá então, olha. Eu separei, junto com essas verdades, tem algumas respostas de dúvidas que eu recebi. Tá ok? Então se você me mandou aí alguma dúvida por esses dias, pode ser que a resposta tá aqui no meio de todas essas verdades aqui, tá ok? Então vamos lá. Bebê em aleitamento materno exclusivo não precisa de água, ok? Isso é uma verdade. Um bebê que recebe aleitamento materno exclusivo, de forma exclusiva, ele não precisa ingerir água. Em hipótese alguma, não precisa. Porque o leite materno, de fato, ele é completo. Ele se mantém completo. E ele se modula para completar a necessidade do bebê. Olha que coisa linda, gente. Então, não tem necessidade de nós colocarmos nenhum outro tipo de alimento ou bebida para um bebê até o 6º mês, se ele está em aleitamento materno exclusivo, tá ok? Ah, mas e os bebês que são recomendados, então, deles estarem recebendo uma fórmula?
Aí vai do pediatra. Se o pediatra achar que a necessidade de acrescentar água, então vai ser necessário acrescentar água, até porque a fórmula é preparada com água, entende? Mas isso é um caso à parte, onde por algum motivo, N motivos, a mãe optou em colocar a fórmula, tá ok? Mas aqui a pergunta é, um bebê em aleitamento materno exclusivo não precisa de água. Ele não precisa de água, tá ok? Até o 6º mês, o leite materno, ele é completo, ele supre todas as necessidades do teu bebezinho e não é necessário que você introduza nada, preste atenção, nada até o 6º mês, tá ok? Então, o teu leite, ele se modula às necessidades do teu bebê. Por isso que a gente fala que é tão importante a mãe amamentar o bebezinho, né? Em todas as suas necessidades, alimentar em livre demanda, estar realmente, de fato, oferecendo leite materno para esse bebê todas as vezes, então, que ele precisar, que ele pedir, ou enfim, o aleitamento materno, tá ok? Então, não precisa oferecer água. Isso é uma verdade. O bebê só deve receber leite materno exclusivo até o 6º mês. Sim. Sim, o bebê, ele é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, que o bebê receba o aleitamento materno até o 6º mês exclusivamente, tá ok? Depois do 6º mês, então, ele começa a receber outros alimentos, a complementar a dieta dele, né? E aí, então, o leite materno, ele pode ser estendido até os 2 anos ou mais. E aí, esse ou mais entra, então, num desmame, que a mãe pode ou não, então, já iniciar. Então, aí é um processo, um outro conteúdo, outro vídeo, mas é exclusividade até o 6º mês, somente leite materno, nenhum outro alimento. E aí, depois do 6º mês, então, esse bebezinho vai receber um complemento, ele vai receber os alimentos com a introdução alimentar. E o aleitamento materno, então, ele se faz menos, mas ele se faz presente. E aí, o bebê, ele pode, inclusive, depois dos 2 anos, é muito raro um bebê antes de 1 ano desmamar. Mas depois de 1 ano, ele pode começar a se interessar mais por alimentos do que pelo peitinho da mãe. E aí, então, ele pode iniciar o seu desmame. E quando ele estiver pronto, então, ele vai desmamar naturalmente. Ou a mãe, aí depois de 1 ano e meio, 2, acaba decidindo começar, então, o processo de desmame. Isso é uma coisa que tem que ser boa para os dois, para a mãe e para o bebê. E a hora certa, quem decide isso tudo é a mãe, observando as necessidades do bebê. Então, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, né, da Organização Mundial da Saúde, é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês desse bebê, certo? Vamos para mais um aqui. Ah, essa é boa. Essa é muito boa. Amamentar emagrece. Gente, isso é uma verdade. Amamentar ajuda, sim, a mãe a voltar ao peso inicial da gestação ou até um peso menor do que o inicial da gestação. Isso acontece porque a mãe que amamenta, ela gasta um pouco mais de energia e aí então ela precisa, na verdade, consumir calorias a mais. Lógico que aqui eu vou falar, né? Entra na minha praia e eu vou falar então que essas calorias têm que vir de bons alimentos. E ela pode ingerir aí então até 500 calorias a mais dentro da necessidade diária de calorias dela. E além dela consumir essas 500 calorias a mais, o gasto energético que ela tem durante o dia amamentando é tão alto que ela consegue ainda perder peso. Então, realmente, de fato, a amamentação demanda de muita energia da mãe. E essa mãezinha que acabou ganhando peso durante a gestação, que é um processo natural, ganhar peso durante a gestação, ela consegue sim voltar então ao peso com mais facilidade, vamos dizer assim, quando ela está amamentando, tá certo? Isso tudo porque o aleitamento materno, de certa forma, gasta muita energia da mãe. E a mãe então consegue, de forma equilibrada, conseguir então perder peso. Aqui eu não falo de dietas radicais, de corte de carboidrato, então agora eu vou fazer uma dieta low carb. Não, nada disso. Aqui eu estou falando de um modo geral
enquanto a mãe recebe uma boa alimentação. A gente sempre fala aqui que bons hábitos vai gerar, né, um aleitamento materno mais saudável. Então, obviamente, se a mãe se alimenta melhor, se ela se alimenta bem, obviamente, então, que esse leite vai ser um bom leite, vai suprir as necessidades dessa criança e suprir as necessidades da mãe, tá certo? Que o leite materno, ele é bom e completo, a gente já sabe isso de cor e salteado. Mas que vai suprir as necessidades da mãe é a dieta que a mãezinha vai comer. Então, né, uma dieta realmente de fato variada, diversificada e tudo mais, vai ajudar essa mãe no processo de aleitamento materno e também na retomada do peso dela original aí, ou também um peso até menor do que quando ela engravidou, tá ok? Sonho de muitas mulheres, né? A minha experiência, de fato, a minha experiência foi eu engordei 15 quilos na gestação. Eu tenho um filho, né? Pra quem tá aí que não conhece, não me conhece, eu tenho um filho. Esse meu filho tem 1 ano e meio, dia 7 agora ele faz 1 ano e 6. E eu engordei 15 quilos na gestação. Então, eu engordei 15 quilos no processo, né, da gestação total. Uns 9 meses, então eu engordei 15 quilos. E aí, depois, no dia do parto, eu tive um parto normal. E no dia do parto, eu acabei perdendo 7,5 kg no dia. E aí, os outros 7,5 foram, assim, bem fáceis de perder. Eu amamentei até hoje, né? Amamento até hoje. E eu perdi mais de 15, eu perdi 18. Então, eu engordei 15 e perdi 18. Então, realmente, de fato, se você conseguir controlar toda a sua ingestão alimentar, você vai ter bons resultados. Sim, é uma verdade. O aleitamento materno ajuda, sim, então, a mãezinha a retomar o peso dela, ok? Uma outra pergunta aqui é: todas as mães podem doar leite? Isso é uma verdade, sim. Todas as mães que produzem leite materno, elas podem doar o leite materno dela. Então, ela pode procurar um banco de leite e pode doar o leite que ela está ali ordenhando e tudo mais. Ela vai doar para um banco de leite e esse banco de leite, então, vai se responsabilizar em fazer exames nesse leite que foi recebido dessa mãe, vai armazená-lo corretamente e esse leitinho, então, se ele passar em todos os exames, né, e for aí, então, feita essa análise nesse leite e esse leite está apto a ser oferecido para um recém-nascido, esse leitinho, então, ele vai ser oferecido para os bebês, as mães que recebem o leite do banco de leite, os bebês prematuros, que estão em UTIs, né? E até aqueles bebês cuja mãe não pode amamentar. Em caso, por exemplo, de uma mãe com soro positivo. Então, ela não vai poder estar amamentando o filho dela, ela pode, então, receber o leite do banco de leite, tá? Aqui, quem é aqui da nossa região, região de Bastos, interior de São Paulo, nós temos um banco de leite mais próximo aqui, é o de Tupã. Inclusive, ele está com um estoque bem baixo, então se você, mãezinha, está me assistindo aqui, que você possa, então, procurar o banco de leite para poder fazer doação do teu leite materno, tá ok? Não vai faltar leite para o teu bebê. Você pode fazer ordenha, então, e conseguir procurar aí um banco de leite, eles vão te orientar qual a maneira certa de fazer a ordenha, a coleta e o armazenamento desse leite até eles passarem para pegar esse leitinho materno. Então, e você vai ajudar muitas outras mães que se encontram aí na necessidade de alimentar os seus filhos, que estão aí numa UTI neonatal ou por alguma necessidade precisam receber, então, esse leite de doação, tá ok? Então, se você é daqui da região e tem esse interesse, eu tenho contato do pessoal de lá, então se você me chama no direct que eu te passo o contato do pessoal de lá, eles vão ter o maior prazer em receber vocês, o maior prazer em receber vocês, orientar vocês e acolher e recolher esse leite que vocês vão doar, tá ok? Então, realmente, de fato, todas as mães podem doar. E aí, esse leite vai para análise e esse leite estando ok, estando, né, foi analisado e ele está belezinha, condiz com todos os parâmetros que é necessário saber em relação ao leite materno para oferecer para esse grupo de crianças, de bebês, então aí ele vai ser ofertado, então, para esses bebezinhos, tá ok? Então, toda mãe pode doar. Vamos para mais uma aqui. O ambiente externo influencia no sucesso da amamentação. Verdade. O ambiente externo que essa mãe vive influencia, e gente, influencia assim, olha, muito
O ambiente externo que essa mãe está influencia demais dentro do aleitamento materno dela. Então, assim, uma mãe quando ela amamenta, ela não está sozinha. Dificilmente ela vai estar sozinha. Raramente ela vai estar sozinha. Ela está em um ambiente, né? E esse ambiente, como eu posso dizer, ele não pode ser um ambiente onde traz para essa mãe estresse, traz para essa mãe uma certa agitação, preocupações. Então, o ambiente externo, ele pode sim influenciar no aleitamento materno da mãezinha, desse bebê, tá? Como que nós podemos ajudar dentro do ambiente que essa mãe vive? Oferecendo para essa mãe ajuda, né? Muita ajuda, o que essa mãe precisa. Maria, o que você está precisando nesse momento? O que você precisa nesse momento, né? Então, assim, é muito difícil a gente acertar o que a mãe precisa, porque às vezes o que ela precisa não é um cuidado com o bebê, ela precisa de um cuidado com ela. E nós, como seres humanos, né, nós queremos inibir, às vezes, as nossas necessidades humanas. Nós não queremos ficar tão expostos e falar da nossa necessidade, porque, na verdade, para a mãe, às vezes, pode gerar como eu não estou dando conta, sabe? E nós precisamos falar aquilo que nós precisamos, entende? Então, o primeiro desbloqueio que nós precisamos ter aí é falar. Então, nós precisamos realmente, de fato, minha gente, falar aquilo que nós estamos precisando, tá? Quando a gente fala o que nós precisamos, né? Quando a gente dá abertura para outra pessoa poder nos ajudar, fica muito mais fácil, né? Para essa pessoa poder, então, oferecer ajuda, nos ajudar de uma maneira geral. Então, assim, quer ajuda? Peça ajuda. Em rede de apoio, quando eu falo de rede de apoio, que são essas pessoas que nos ajudam, né, realmente a estar ali, né, nos ajudam de um modo geral, eu costumo falar muito assim que a rede de apoio ela precisa saber que ela precisa ajudar a mãe, entende? Porque a rede de apoio se preocupa com o bebê, nos cuidados com o bebê, no banho, os cuidados gerais, né, que nós temos que ter com o bebezinho. E aí a gente acaba se esquecendo dos cuidados com a mãe mesmo, né? E essa mãe também precisa de ajuda, essa mãe também precisa de apoio, essa mãe também precisa de compreensão, de acolhimento, de uma conversa, de uma massagem, de um chá, de um banho, de uma água, entende? Então, a rede de apoio acaba se preocupando muito com o bebê e acaba não se preocupando com a mãe. Gente, isso eu falo porque eu acompanho muitas mães que ganham bebê e eu sou mãe, e enfim, toda a experiência. E você pode me contar aqui também nos comentários o que você acha disso tudo, se você teve isso, se aconteceu com você. Porque realmente, de fato, eu vejo que isso é muito assim o que acontece realmente. Todo mundo se preocupa com o bebê e acaba se esquecendo das preocupações com a mãe. Então, esse ambiente externo, aquilo que está em volta dela, né, realmente, de fato, acaba interferindo naquilo que ela vai oferecer, em como esse aleitamento materno vai ser conduzido, entende? Às vezes a mãe tá tão empoderada, ela sabe, ela tem certeza absoluta do que ela vai fazer, sabe? Assim, ela tem assim uma convicção, porque ela buscou informação durante a gestação, ela está totalmente segura, ela consegue ter ali um discernimento total de tudo que ela vai fazer dentro do aleitamento materno dela. Aí vem alguém da rede de apoio e tira isso dela, entende? E isso acaba envolvendo uma cascata de coisas e situações e tudo mais, que às vezes acaba bloqueando essa mãe. Então, assim, gente, obviamente que mãe é uma caixinha de surpresa. Cada um vive a tua maternidade de um jeito, vira né? Eu falo, cada um vive de uma maneira realmente essa maternidade. Mas eu costumo falar, assim, que a mãe que se abre consegue conduzir um aleitamento materno melhor, tá? Então, realmente, de fato, se você quer alguma coisa, fale. Se você quer alguma coisa, então fale. Fale mesmo, tá? Fale pra tua rede de apoio, pra uma amiga, uma prima, uma tia, vizinha, alguém que você conhece, que possa te ajudar, sabe? Não guarda com você, não. Fale, realmente fale. Vamos pra mais uma aqui, então. Se eu não ordenhar, deixar o leite lá no meu seio, eu posso ter mastite? Sim, você pode desenvolver uma mastite caso você não ordenhe
aquele peito que precisa ser ordenhado. Entende? Então, você pode sim desenvolver uma mastite, tá? O que acontece? Muitas mães, nós acabamos... Assim, nós temos um processo da apojadura, que é a descida do leite, né? E nesse processo, nós acostumamos a ter a nossa mama cheia. Cheia, que eu digo assim, a todo momento cheia, vazando, cheia. E aí a gente se preocupa um pouco mais com a mama nesse período da apojadura, que é essa descida do leite, que acontece aí, então, do 3º ao 5º, às vezes até o 7º dia após o parto. Aconteceu a apojadura, esse leite desceu, a gente tá ali toda preocupada com aquele seio, porque ele fica mais rígido, porque, né? Enfim, esse seio que acabou passando pelo processo da apojadura, esse seio que já acabou fazendo o reajuste, né? O ajuste que ele tem que fazer em demanda de produção e oferta para o bebê. Aí tá tudo bem, a gente acaba se esquecendo um pouquinho dos nossos seios. E aí o bebezinho, ele começa então, por exemplo, a dormir a noite toda, sabe? Aquele período então que ele dorme a noite toda. Aí ele dorme a noite toda, o peito fica super cheio. No outro dia de manhã a gente oferece esse peito pro bebezinho. E aí então acaba que o bebê não dá conta de mamar todo aquele leite que o peito já produziu, que já está, né, produzindo. E aí, então, acaba aquele peito ficando com aquele leite ali. Às vezes você sai ou vai trabalhar, já, né, voltou ao trabalho, enfim, aquele leite ficou ali. E você precisava ordenhar e não ordenhou. E aquele leite que vai ficando ali, vai se acumulando, porque o peito continua produzindo, ele pode sim acabar desenvolvendo uma mastite em você por conta dele ficar parado ali. Tá ok? Então, o fato de você não ordenhar o peito pode sim desenvolver uma mastite, tá? Eu sempre falo, eu já atendi mães com bebês de 11 meses desenvolvendo mastite. Então, ela pode acontecer em todo o processo do aleitamento materno, tá? Não só no início. Porque no início a gente sempre tá esperando, né? Opa, quando que vai vir o leite? O que que vai acontecer? Eu já me informei sobre isso, já sei como que vai ser. Você se informa, você tá ali, está pronto esperando às vezes, né? Tudo isso acontecer. E depois lá na frente, quando já tá tudo estabelecido, a gente acha, normal, meu peito hoje tá muito cheio, tá, mas tudo bem. Não, pode ordenhar, tá ok? Necessário ordenhar, então, para você evitar, então, uma mastite, tá ok? Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. Amamentar previne câncer de mama? Sim, é uma verdade, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela pode reduzir entre 3 e 4% as chances dessa mulher desenvolver um CA, né, um câncer de mama. Isso porque no processo do aleitamento materno e tudo mais, algumas glândulas são trocadas, vou abrir um aspas aqui, tá? Que não é essa palavra, trocadas por umas células de gordura. Então, também não existe um tecido mamário e tal. Então, isso diminui de 3 a 4% as chances dessa mulher ter um câncer de mama. Óbvio que existem muitas mulheres que acabam desenvolvendo um câncer de mama e elas amamentaram. Por quê? Um câncer, para ser desenvolvido, não só, né, uma amamentação vai prevenir. Outras coisas, outros fatores de risco podem desenvolver um câncer de mama ou em qualquer outro lugar do nosso corpo, tá ok? Então, às vezes, essa mãe é fumante, essa mãe, por exemplo, faz uso de alguma bebida ilícita, né? Usa drogas, enfim. Ou ela desenvolve aí uma alimentação ruim, ela consome uma alimentação ruim. Então, tem N fatores, né? Às vezes ela é sedentária. Então, tudo isso a gente já sabe por estudo que pode ser uma porta de entrada para nós desenvolvermos uma doença, né? Como essa. Mas, tipo, o câncer de mama, ele pode sim ser reduzido no processo do aleitamento materno entre 3 e 4%, tá ok? Isso é um dado que eu coletei na Sociedade Brasileira de Mastologia. Tá ok? Então, pode sim diminuir as chances. Isso é muito bom, né? Beber líquidos melhora a produção do leite materno? E aí, o que vocês acham?
Sim, sim. A ingestão de líquidos durante o processo do aleitamento materno, ela melhora sim a produção de leite materno, até porque a amamentar dá muita sede, né? Mas eu sempre falo aqui pra vocês, não espera a sede chegar pra você poder, então, tomar água. Gente, hidratação é fundamental para um aleitamento materno de sucesso, tá ok? E aí você pode me perguntar, mas que tanto que é necessário então a gente consumir de água? Porque todo mundo fala que tem que consumir, mas algumas regiões, em algumas regiões do país é extremamente quente, é super fácil, né, da mãe consumir água. Outras regiões, outras épocas do ano é um pouco mais difícil. E algumas regiões do mundo é super difícil, porque se a pessoa for esperar sede, por exemplo, num lugar que está congelante, então realmente, de fato, é muito particular isso. Mas o que acontece? Eu sempre oriento a mãe, nós consumirmos, uma pessoa comum que não está amamentando, a recomendação vira em torno aí de 30 a 45 ml por quilo de peso. Uma mãe que amamenta, ela pode às vezes até dobrar essa quantidade. Mas não é só de água, tá ok? Ela pode colocar aí dentro do dia alimentar dela a ingestão de sucos, a ingestão de vitamina, sabe? A gente usa bastante esse termo, né, de vitaminas, uma batida de frutas, por exemplo, né? Então ela pode estar consumindo chás, ela pode estar consumindo outros líquidos dentro do processo do aleitamento materno. Surgiu uma pergunta aqui, vamos lá? Consumo de água durante a gravidez também é importante para a amamentação? Amanda, o consumo de água é importante em todo o processo da vida, né? Dentro de todo o nosso processo de vida, ele é importante. Se você consumir água no processo gestacional, você vai conseguir hidratar o teu corpo, você vai conseguir evitar estrias, inclusive, né? Você vai manter o seu corpo hidratado e, obviamente, você já vai estar adaptada a consumir uma quantidade melhor de água durante o processo do aleitamento materno, tá ok? Antes, assim, para a amamentação, com foco na amamentação, nem tanto, porque você até já está produzindo quando você está grávida, né? Responde pra mim, Amanda, você está grávida? Você já está produzindo o colosso durante o seu processo de gestação. É que você não pode ficar estimulando e tudo mais, mas ele já deve estar aí sendo produzido. E aí, então, no processo do aleitamento materno, no futuro, aí, quando você, né, de fato, já estiver amamentando, você já vai estar mais habituado, então, a tomar água, ingerir água, mais água. Que legal. Que bacana, mano, que bacana. Você já vai estar, né, mais habituada, então, a ingerir água e vai aumentar essa quantidade, tá ok? Então, assim, realmente manter-se hidratada é importante em qualquer fase da vida. Na gestação também, tá ok? Também. Aí você pode até me fazer um gancho, às vezes, perguntando sobre a ingestão de água e o inchar, né, a retenção de líquidos. E aí a retenção de líquidos não tem nada a ver com a ingestão de água nesse processo todo, tá? O inchaço, aí você já pode comunicar ao seu obstetra para ele poder estar, né, recomendando aí, fazendo a recomendação em relação a uma retenção hídrica. Então, você pode consumir os alimentos com menos sódio, você pode fazer mais descanso, colocar a perninha para cima mesmo, né, e seguir todas as recomendações que o obstetra passar. Mas a hidratação, de um modo geral, ela é importante em qualquer fase da vida, na gestação também, tá? Vamos lá. Uma outra dúvida aqui, olha só. A alimentação da mãe pode ajudar ou prejudicar a introdução alimentar? Gente, isso dá um pano pra manga que vocês não fazem ideia. Na introdução alimentar desse bebê, ele pode ter as suas preferências alimentares. E, como é que eu falo isso? O que acontece? Olha só. Quando um bebezinho, ele completou o seu 6º mês e a mãe vai começar a colocar os alimentos para esse bebezinho, esse bebê ele só conhece o aleitamento materno. Até então ele só sabe fazer sucção, ele só sabe sugar, ok? E aí, de repente, ele começa a receber algo ou na mão, ou na boca, ou numa colher, enfim. Diferente do leite, diferente em consistência, diferente em temperatura, diferente em tamanho, diferente em sabor. Isso tudo para o bebê é muito novo.
E aí ele faz o quê, gente? Ele faz careta. Ele não gosta, porque ele até então só conhece leite materno. E aí nós adultos pensamos o quê? Ah, ele não gosta desse alimento, ele não gosta disso. Ixi, nossa, eu dei mamão pra ele, ele fez uma careta imensa e ele não gosta de mamão. Gente, o bebê ele não vai gostar de quase nada que nós oferecermos pra ele no 6º mês, porque ele só conhece leite materno, tá? Então, o que que acontece? Você pode ir oferecendo mais vezes esse alimento, tá ok? Então você pode, por exemplo, se você oferecer uma mamão para ele hoje, amanhã você dá pera, depois você dá uma laranja e depois você dá mamão de novo, entende? Para ele ir se adaptando. Que relação isso tudo tem com o aleitamento materno? Vamos voltar à nossa pergunta lá. Com o aleitamento materno, alguns estudos dizem que o leite materno ele consegue carregar traços de sabores. Gente, leite materno não tem um sabor, tá? Então não é porque eu comi mamão, 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 mamão que o leite materno vai sair com gosto de mamão, tá? Não é isso. Mas ele carrega alguns traços dos alimentos que a mãe consumia. Olha que coisa linda. Então, quando a mãe tem uma alimentação saudável dentro do processo de aleitamento materno e na gestação, o bebê pode carregar consigo traços daquele sabor. E isso, então, facilita no processo de introdução alimentar. Então, por exemplo, uma mãe que faz uma alimentação saudável no processo de gestação, no processo do aleitamento materno, a probabilidade do filho dela conseguir aceitar melhor os alimentos e seguir com hábitos saudáveis, já que essa família segue com hábitos saudáveis, é grandíssima. Tá certo? É grandíssima. Então, de fato, se você consome os alimentos saudáveis, obviamente, dentro da tua casa tem isso, teu filho vai ver isso, vai conseguir consumir isso, tá certo? Não adianta você insistir para a introdução alimentar do seu filho abobrinha, se você detesta abobrinha, não come abobrinha e não faz abobrinha, entende? Então, é mais ou menos por esse caminho que se conduz a introdução alimentar. Então, existe sim uma certa relação com aquilo que a mãe come no processo de gestação e também aquilo que a mãe come dentro do processo de aleitamento materno em relação a carregar traços desse alimento para o leite materno. E aí, então, quando o bebezinho lá completou os 6 meses, ele vai receber um alimento que a mãe consumia, ele pode aceitar com mais facilidade esse alimento. Isso tudo porque ele já conhecia lá inconsciente, aquele saborzinho, aquele gosto, né? Ele já recebia esses nutrientes ali, então, através do leite materno. Entende? É mais ou menos assim que funciona. Gente, eu falo assim de uma forma bem lúdica, né? Que é pra vocês entenderem isso daqui. Se eu entrar em fisiologia e ficar falando um monte de coisas aqui, vocês vão enjoar de mim, vai sair da live, não vai, não vai gostar do meu conteúdo. Então eu falo assim de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, né? Bem didáticazinha, assim, pra vocês poderem entender como que é esse processo do aleitamento materno. Eliara Souza acabou de entrar, ela é nutricionista também. E com certeza de introdução alimentar ela também manja nesse assunto aí. Uma grande amiga minha se formou comigo em nutrição e conduz também um trabalho super bacana com todo mundo que a procura aí. Eu tenho acompanhado o trabalho dela, bem legal. Gente, se nós focarmos assim, em todo o conteúdo que a mídia vem colocando, que nós viemos recebendo e tudo mais, a gente tem que ser muito sábios, assim, né? Eu costumo dizer que nós precisamos de muito discernimento para saber onde acreditar e no que acreditar. Então, realmente, de fato, existem muitos estudos em relação ao aleitamento materno e é deles que eu trago conteúdo para vocês, tá ok? Então, de fato, que os meus conteúdos são todos realmente, de fato, baseados cientificamente, tá certo? Gente, já deve estar subindo um vídeo lá no canal no YouTube sobre dieta e amamentação. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, dieta e amamentação, então que você possa ir direto lá para o YouTube assistir esse vídeo que nós estamos colocando lá para vocês agora, tá bom? Eu vou aproveitar o gancho aqui para responder uma pergunta que me mandaram no direct.
me mandaram uma pergunta no direct, eu vou fazer questão de responder ela aqui nessa live, já enquanto vocês me mandam perguntas aqui. Quem fica com o Renato quando eu faço lives? Gente, graças ao bom Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Então, o Renato fica com minha mãe, com a minha sogra, com meu esposo, né? Eles vão se dividindo para eu poder realizar esse trabalho com vocês. Por isso que o Renato não aparece nas lives. Vieram me perguntar, por que o Renato não aparece nas lives? Realmente, de fato, porque ele ia fazer uma live dele para vocês. Então, graças a Deus, eu tenho uma boa rede de apoio, eu conto com uma rede de apoio para eu poder desenvolver esse trabalho com vocês aqui, né, pelo Insta. Então, realmente, de fato, ele fica sendo cuidado pela nossa rede de apoio, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem pergunta aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer no meu bico durante a gravidez para ajudar na amamentação? Amanda, não, tá? Não tem absolutamente nada que você possa realizar no processo de gestação, no preparo do seio durante a gestação, não tem. Inclusive tem um vídeo lá no canal no YouTube onde eu falo do preparo do seio na gestação, se você puder dar um pulinho lá e assistir, você vai entender bem o que eu tô querendo te dizer aqui, mas eu vou te responder aqui também. Não existe nada que você possa fazer em relação à preparação do seio na gestação. Não tem nada cientificamente comprovado que isso funcione. Mas as mães que fizeram tiveram sucesso quando ofereceram um peito para o bebezinho que foram expostos ao sol. Então, quando você chegar, não sei quantas semanas você está de gestação, mas quando você chegar lá na 35ª, 36ª semana de gestação, você pode estar optando em tomar banho de sol no seio, tá ok? E aí esse banho de sol, então, ele pode te ajudar no processo do aleitamento materno, tá? Em relação a bico, né, como você focou bem a parte de bico, você não precisa se preocupar com o bico do seu seio em relação à tua amamentação, porque o bebê abocanha areola. Então, independente, Amanda, se você tem bico, se você não tem bico, se está... legal, 26 semanas. Se você tem bico, se você não tem bico, se o teu peito é plano, enfim... Se teu bico é torto, isso não interfere dentro do processo do aleitamento materno. Bebezinho abocanha areola. Deixa eu pegar aqui pra você. Vou pegar um bico normal, um peito comum, que nós chamamos de bico protuso, tá? É um peito normal. Bebezinho, ele não abocanha aqui, ele abocanha aqui, tá certo? Então, bebezinho, ele vai abocanhar aqui, ó. Veja que eu não toco no bico, tá certo? Então, bico... não tem problema nenhum. Então, não existe nada que você possa fazer. Não existe, não, você não precisa. Porque existir até existe, sabe? Existir até existe. Porque antigamente, muito antigamente, as mulheres meio que preparavam o seio para o processo de amamentação. E isso não é indicado. Realmente, de fato, não tem nada que você possa fazer. Deixa teu peito sozinho. Ele vai produzir, as glândulas sebáceas vão cuidar da tua areola como um todo, para quando o bebezinho chegar, ele vai abocanhar bonitinho essa areola e vai fazer o processo de sucção bonitinho. Você não vai ter dificuldades, Amanda, no teu processo de aleitamento materno, porque você está acompanhando todos os meus vídeos, as minhas lives, os meus conteúdos, e você vai estar craque nessa hora e vai conseguir entender que o bebezinho abocanha areola e o teu bico não tem nada a ver com essa conversa. Tá ok? Então, aí você vai conseguir oferecer de fato, né, aí então a sua areola pro teu bebezinho, essa parte mais escura do teu seio, tá ok? Amanda, se você tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no direct, tá? Pra gente conversar um pouquinho, não tem problema não, tá bom? Pode me chamar no direct e a gente conversa por lá também. Certo? Olha, eu quero agradecer imensamente a tua presença na live de hoje. Eu quero agradecer imensamente a tua presença na live de hoje. Muito obrigada, então, pela presença de vocês, pelo tempo disposto de vocês para estarem aqui comigo, tá ok? Muito obrigada mesmo, muito valioso para nós esse tempo. E falar de amamentação é muito bom, né? Falar de aleitamento materno, falar de amamentação, essa troca de experiências que a gente tem, é muito bom mesmo. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você queria saber alguma coisa, então manda pra mim no direct, manda nos comentários dos posts, manda pra mim nos comentários lá
no YouTube, enfim, eu vou ver com o maior amor e carinho e isso vai ser para mim uma prioridade em colocar aqui para vocês, tá bom? A maioria dos conteúdos que eu gero, eles vêm realmente de dúvidas, de perguntas que vocês me fazem, né? Então, isso para mim fica assim, eu tenho a minha base de conteúdos, mas quando eu recebo uma sugestão, uma pergunta de vocês, ó, vai lá pro topo, porque eu me vejo na necessidade de te responder logo, tá? Então eu acabo realmente colocando a sua pergunta, a sua sugestão lá no topo para eu poder te responder logo. E a próxima live, gente, muito provavelmente a nossa próxima live, nosso próximo encontro aqui no Insta, eu vou fazer a parte de perguntas e respostas, a parte 2. Na terça-feira eu fiz a parte 1. E como eu recebi muitas perguntas, foi muito bacana essa interação de vocês, eu recebi muitas perguntas, então, no caso, eu não consegui responder todas naquele dia. Então, eu acabei deixando realmente para responder numa parte 2, tá? Inclusive, já estou recebendo mais perguntas para parte 2 dessa minha live que eu estou planejando fazer para vocês aí, então, tá ok? Sobre perguntas e respostas. Então, eu vou fazer, inclusive, um post para aumentar aí as perguntas dessa... Quem sabe a gente faz a parte 3. São muitas dúvidas realmente dentro do aleitamento materno, tá ok? Gente, então, de fato, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem aqui comigo, tá ok? Eu desejo para vocês imensamente uma excelente noite para vocês, que vocês possam aí aproveitar muito, muito, muito esse restinho de quinta-feira e o final de semana que já se inicia amanhã, né? Para muita gente, já começa amanhã, então, um grande beijo, obrigada por você estar aqui, tá? Grande beijo pra você. Tchau, tchau.